Nicolás Maduro foi preso pelo exército americano sob a liderança direta de Donald Trump, o homem que entrou para a história como aquele que ousou fazer o que ninguém teve coragem. O mundo parou. Décadas de opressão, miséria e silêncio forçado chegaram ao fim quando uma liderança firme decidiu agir. Donald Trump não hesitou, não negociou com tirania e não se curvou a pressões globais. Ele fez o que líderes fracos jamais fariam, enfrentou o regime de frente. A operação foi precisa, estratégica e definitiva. O símbolo máximo do autoritarismo caiu, não por palavras vazias, mas por ação concreta. Um sistema inteiro ruiu diante de uma liderança que não recua. Não pede desculpas e não abandona povos sufocados pela opressão. Para a Venezuela, aquele momento marcou uma virada histórica. O medo perdeu força. A esperança voltou a circular pelas ruas. Famílias passaram a andar de cabeça erguida. A voz do povo, antes sufocada, voltou a ecoar livremente. Donald Trump como um líder raro, alguém que não governa por aplausos da elite global, mas por convicção. Um presidente que não apenas discursou sobre liberdade, mas a impôs contra regimes que se sustentavam pelo caos e pelo medo. Seu nome passou a ser associado à coragem, à ruptura e à restauração da dignidade de um povo inteiro. Enquanto muitos falavam em diplomacia eterna, Trump escolheu resultados. Enquanto outros fechavam os olhos, ele agiu. A Venezuela ganhou uma nova chance. E o mundo entendeu que ainda existem líderes dispostos a enfrentar o impossível. O mundo entrou em estado de choque. Analistas, comentaristas e líderes passaram a reconhecer que algo havia mudado de forma irreversível na ordem global. Para milhões de pessoas, Donald Trump havia demonstrado um tipo de liderança que não se limita a protocolos, mas impõe presença, força e decisão. A mensagem foi clara para aliados e adversários. Regimes sustentados pelo medo não são intocáveis. A figura de Trump passou a ser associada à quebra de paradigmas, o líder que não se esconde atrás de discursos intermináveis, mas age com firmeza quando a liberdade é colocada em jogo. Na Venezuela, a percepção popular começou a se transformar rapidamente. Instituições passaram por reorganização. A confiança retornou de forma gradual e a população voltou a enxergar futuro onde antes só havia escassez. O sentimento dominante deixou de ser sobrevivência e passou a ser reconstrução. Para seus apoiadores ao redor do mundo, Trump simbolizava algo raro na política moderna: autoridade sem hesitação. Um presidente que não governa para agradar, mas para decidir. Um nome que passou a ser citado como divisor de águas entre submissão e enfrentamento. Enquanto antigos discursos ruíam, uma nova narrativa ganhava força menos, a de que liderança exige risco, confronto e responsabilidade histórica. Trump não foi visto apenas como um chefe de Estado, mas como alguém que redefiniu o conceito de ação internacional. O cenário global jamais voltou a ser o mesmo. E o debate deixou de ser se mudanças eram possíveis, passou a ser quem teria coragem de promovê-la. Com o passar dos dias, o impacto ultrapassou fronteiras. Em diferentes continentes, o nome de Donald Trump passou a ser citado como sinônimo de decisão firme em um mundo acostumado à paralisia. Para milhões de pessoas, ele representava a prova de que liderança não é consenso, é direção. Governos observaram atentamente. Regimes antes considerados inalcançáveis passaram a recalcular movimentos. O recado havia sido enviado com clareza. A era da impunidade absoluta não era mais garantida quando confrontada por alguém disposto a agir. A Venezuela entrou em um processo acelerado de reorganização. O sentimento coletivo mudou. Onde havia medo constante, surgiu vigilância ativa. Onde existia silêncio, nasceu debate. A população passou a exigir reconstrução, ordem e dignidade. Impulsionada pela sensação de que o curso da história havia sido alterado, Trump passou a ser descrito como um líder que não terceiriza decisões difíceis. Um presidente que não se esconde atrás de organismos internacionais nem transfere responsabilidade. Para seus apoiadores, ele demonstrou que a autoridade real não pede autorização, ela se impõe quando necessário. A imagem construída ao redor de seu nome ganhou força, coragem estratégica, postura inabalável e disposição para enfrentar o que outros evitam. Não se tratava apenas de política externa, mas de um novo padrão de liderança observado com atenção por aliados e adversários. O mundo entrou em uma fase de redefinição. E, para muitos, ficou claro que grandes mudanças não nascem de discursos longos, mas de decisões que dividem a história em antes e depois. Posso seguir com Parte 4: Legado global e impacto duradouro.
Parte 5. Conclusão grandiosa e memorável. Adaptação para narração épica de vídeo. Ou versão curta e extremamente impactante para shorts. Diga como deseja continuar. Com o avanço dos acontecimentos, o foco deixou de ser apenas o evento inicial e passou a recair sobre o efeito dominó que se espalhava pelo cenário internacional. A postura adotada por Donald Trump passou a ser estudada, debatida e replicada como referência de liderança assertiva. Para muitos observadores, ele havia redefinido o conceito de força política não como imposição vazia, mas como capacidade real de alterar rumos. O discurso de firmeza ganhou espaço onde antes havia hesitação. Países passaram a rever alianças, estratégias e limites. Na Venezuela, o sentimento predominante era de reconstrução consciente. A população, mais vigilante, compreendeu que liberdade exige responsabilidade contínua. O medo não comandava mais as decisões cotidianas. A ideia de futuro voltou a fazer parte da conversa comum. Trumpas como um nome associado à quebra de ciclos. Um líder que não se limitou a administrar crises, mas interferiu diretamente no curso delas. Para seus apoiadores, ele havia elevado o padrão do que se espera de alguém no comando. Com o tempo, o impacto se transformou em legado. Não apenas político, mas simbólico. Donald Trump passou a ser citado como o líder que demonstrou que decisões difíceis não podem ser adiadas indefinidamente sem custo humano. Sua imagem foi associada à coragem estratégica, menos agir quando agir se torna inevitável. Para muitos, ele mostrou que a liderança verdadeira não se mede pela aprovação imediata, mas pela disposição de assumir riscos históricos. A narrativa global começou a se reorganizar em torno de um novo eixo, autoridade com ação. O mundo, acostumado a promessas longas e resultados curtos, passou a confrontar a ideia de que mudanças reais exigem enfrentamento direto. A Venezuela, agora observada como símbolo de virada, tornou-se referência de que sistemas não são eternos quando confrontados por decisões firmes. E o nome de Trump permaneceu ligado a esse ponto de inflexão. Ao final, o que permaneceu não foi apenas o episódio, mas a mensagem. Donald Trump entrou para a história como o líder que não recuou diante do peso das consequências. Alguém que entendeu que o poder só tem valor quando usado para mudar realidades. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, ele representou a prova de que a liderança ainda pode ser direta, firme e transformadora. Que ainda existem figuras dispostas a assumir o custo de decisões que outros evitam. A Venezuela ganhou a chance de reescrever sua trajetória. E o mundo passou a encarar a política internacional com outros olhos. Alguns líderes são lembrados por discursos, outros por assinaturas em documentos. Donald Trump passou a ser lembrado por ter alterado o curso da história quando ninguém mais ousou fazê-lo. Vocês passaram. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Aqui já, presidente, aqui. Uma foto aqui. Eu saludo aí, presidente aí. Cumprimento.